Saudações a todos e todas, professor Sérgio Muniz, professor de Sociologia, para mais um encontro, para mais reflexões, mais tensionamentos e mais problematizações. Bom, o nosso encontro de hoje ele vai girar em torno de uma reflexão um tanto que sócio-histórica sobre um tema específico, que é a história da sociologia dentro do contexto brasileiro, tá? A sociologia tem uma história mais geral, digamos assim, que tem a ver com o seu surgimento lá no continente europeu durante o século XIX, mas ela também tem histórias mais particulares. Uma dessas histórias particulares tem a ver com a forma como a sociologia foi pensada e foi implementada no Brasil. E aí a gente vai acompanhar um pouco dessas transformações que a sociologia atravessou, sobretudo ali do finalzinho do século XIX até os dias presentes, entender a forma como ela foi sendo colocada e recolocada dentro de certas transformações históricas no Brasil, tá bom? Então, a gente vai refletir aqui essa breve história do ensino da sociologia no Brasil. Bom, a trajetória do ensino da sociologia no Brasil está diretamente ligada aos contextos políticos, sociais e educacionais do país. A disciplina foi inicialmente introduzida nos currículos escolares durante a década de 30. Então vejam só, é impossível separar as mudanças políticas, sociais e educacionais que estavam em curso no Brasil, digamos que desde o início da chamada República Velha, que começa ali mais ou menos na última década do século XIX, 1889 em diante, até 1930, que marca o início do que ficou conhecido no Brasil como a Era Vargas. Então, nesse contexto aí de aproximados 40 anos, um pouco mais, 41 anos, a gente vai ver acontecer no Brasil uma série de transformações na forma como a política estava sendo feita. A gente sai de uma política imperial e entra numa política republicana, e essa forma de fazer política e de organizar as relações políticas no Brasil vai incidir diretamente na forma como a escolarização estava sendo pensada, na forma como as escolas e o próprio sistema educacional estava sendo organizado e implementado. Claro que essas mudanças políticas influenciam, por um lado, as questões educacionais, mas é também bom lembrar que essas mudanças políticas decorrem também de uma série de mudanças sociais. A gente tem uma sociedade pós-escravagista, né, em que, de certa forma, a gente começa a ver, de fato, consolidar essa ideia do trabalho livre, né, do trabalho assalariado, no entanto, com uma série de dificuldades, né, para mudança de mentalidade daquela que seria uma sociedade brasileira com pensamento conectado com a escravidão, e agora numa sociedade brasileira que precisava conectar seu espírito, né, e suas formas de organização a partir de outros valores, a partir de outros horizontes. Ou seja, esses 40 anos aí, do início, que duram aí todo o período da República Velha, eles são profundamente marcados por transformações específicas, e essas transformações, elas vão, de certa forma, incidir no processo, né, nas questões em torno do processo de surgimento da sociologia. Então a gente tem aí a disciplina que foi inicialmente introduzida nos currículos escolares a partir da década de 30. A gente costuma encontrar em alguns historiadores da sociologia no Brasil que essas primeiras sociologias feitas antes dos anos 30, elas não eram necessariamente sociologias produzidas por sociólogos, mas por outros intelectuais, outros pensadores que tinham suas preocupações sociais, intelectuais, políticos, artistas como um todo, romancistas, escritores de forma geral. Eles estavam ali, eles tinham alguma preocupação com as questões sociais. Os juristas também, né, as pessoas ligadas ao mundo do direito, elas estavam ali preocupadas em produzir reflexões sobre a ordem moral e a ordem social brasileira, e aí, de certa forma, essa produção é entendida como esses primeiros passos da sociologia no Brasil. E claro, né, é bom lembrar que nesse contexto aí do finalzinho do 19 e esses primeiros 30 anos, a sociologia ainda está se estabelecendo no seu território original, que é o continente europeu, mais especificamente França e Alemanha. Então, se lá do outro lado do Oceano Atlântico
ela ainda estava ali, né, conseguindo se estabilizar e se estabelecer, isso demoraria um pouco mais a acontecer no Brasil, que viria de fato a ser a partir dos anos 30, quando essa ideia de sociologia enquanto disciplina seria pensada como possível. Em que sentido? No sentido de que ela passaria a constar aí como disciplina nos círculos acadêmicos e nos círculos escolares. Então, essa disciplina foi inicialmente introduzida nos currículos a partir da década de 30, tá? Período em que o Estado buscava consolidar uma identidade nacional e fomentar o sentimento de pertencimento à nação. Olha só que interessante. Bom, se a sociologia é um componente disciplinar que nos oferece possibilidades reflexivas de entender o comportamento dos indivíduos como seres sociais, é óbvio que em um dado momento as pessoas dão conta de perceber que a sociologia tem um valor estratégico, né? Ela tem um potencial estratégico que nos permite decifrar a vida social e tirar algum proveito dessas reflexões sobre a vida social. Bom, um dos componentes que fazem parte da vida em sociedade é essa ideia de identidade, de pertencer a um determinado lugar, de pertencer a um determinado povo. E aí, nesse sentido, se a sociologia nos oferece uma reflexão sobre a identidade cultural, a identidade social das pessoas, é óbvio que as reflexões presentes na sociologia podem nos dar encaminhamento sobre como pensar a construção de uma identidade nacional mais ampla. E aí é nesse sentido que, de certa forma, ela também passa a ser incentivada e passa a ser vista como valor, como algo importante, uma vez que ela nos ajudaria a entender a possibilidade de construir um sentimento de identidade e de pertencimento nacional. Algo que era fundamental naquele contexto ali, sobretudo os primeiros anos do governo de Getúlio Vargas. Bom, falando nele, né, com o governo de Getúlio Vargas, a sociologia passou a ser vista como uma ferramenta útil à formação moral e cívica dos jovens, ainda que de forma superficial. Olha só que interessante. Nesses primeiros anos, nessas primeiras décadas aí de implementação da sociologia, ela sim, né, tinha ali em algum momento algum compromisso com oferecer reflexões sobre a vida social, mas ao mesmo tempo ela também tinha certos condicionantes políticos. Se esperava que a sociologia fornecesse uma certa educação cívica, uma certa educação moral para os estudantes, né, esses futuros cidadãos e cidadãs da nação, e havia a expectativa de que a sociologia pudesse, né, oferecer elementos fundamentais para o fortalecimento dessa identidade social vinculada ao sentimento de pertencimento nacional e, claro, né, o compartilhamento e o ensinamento dos valores cívicos, dos valores morais adequados com esse ideal proposto pelo governo, então, né, que fazia a gestão do Estado e a gestão da sociedade brasileira como um todo. Claro, né, isso estava acontecendo de forma um tanto superficial. No entanto, ao longo das décadas seguintes, né, 40, 50 e por aí vai, o ensino da disciplina passou por diversos momentos de instabilidade. Ou seja, logo que a sociologia começou a se estabilizar e a se estabelecer como componente disciplinar, ela já começou a atravessar certas instabilidades. Em função de quê? Em função dos questionamentos sobre a pertinência desse componente, a pertinência dessa nova área de conhecimento como presente ali dentro do nosso sistema educacional. E aí a sociologia mal começa a dar os seus primeiros passos, e aí a gente entra nesse período conturbado e violento da história do Brasil, que foi o período da ditadura militar, e aí a gente tem mais ou menos essa noção, né, de que se por um lado a ditadura militar, os governos militares que duraram aí 21 anos, eles eram avessos ao questionamento, à crítica e à oposição, do outro lado eu tenho um componente curricular, eu tenho uma nova forma de pensar, cujo horizonte principal é nos convidar a pensar criticamente.
nos convidar a questionar as coisas como estão colocadas, nos convidar a questionar o mundo político, nos convidar a questionar os próprios políticos, o próprio Estado, a organização da vida social. Ou seja, a semente do pensamento sociológico, ela é intrigadora, ela é questionadora, ela é problematizadora. Logo, se o Brasil entraria num período, num dado momento em que os governos eles eram totalmente contrários a qualquer crítica ou a qualquer problematização que eles viessem a sofrer, é óbvio que eles teriam um problema com toda e qualquer ferramenta que fosse, que tornasse possível uma crítica a esse próprio governo. Então, tudo aquilo que poderia fornecer uma formação crítica para os cidadãos e cidadãs brasileiras, passou a ser banido, né? Passou a ser proibido, impedido de acontecer, e não foi diferente, não só com a sociologia, mas com muitos outros cursos das ciências humanas, né? Em diversas universidades brasileiras. Então, durante a ditadura militar, a sociologia foi retirada do currículo escolar. Ela existia, não ainda de forma obrigatória, mas já existia de forma fragmentada e facultativa em alguns sistemas educacionais, né, de alguns estados. Não havia ainda um direcionamento da sua obrigatoriedade em nível nacional. Ainda assim, onde quer que ela existisse, ela foi proibida por ser considerada o quê? Perigosa, por incentivar a reflexão crítica e a contestação da ordem social vigente, que foi exatamente o que eu falava ainda há pouco. Ou seja, os governos militares não queriam que a nação brasileira fosse ensinada a pensar criticamente, a ser questionadora, a ser reivindicadora. E a sociologia é um componente curricular que nos oferece essas possibilidades da reflexão crítica, do questionamento, né, e da própria militância social na luta pela efetivação de direitos, né, e contra outras violências e outras desigualdades. E aí ela acabou sendo perseguida e, portanto, não só a disciplina, mas como os intelectuais ligados à disciplina, né? Professores e outros estudantes que tinham uma conexão com a disciplina acabaram, de certa forma, também sendo perseguidos por esse regime. Bom, o que aconteceu então, né? Porque não bastava tirar a sociologia, era preciso dar uma justificativa mais ampla para a própria nação. Nesse período, ela foi substituída por disciplinas como Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira, a OSBP. E aí, talvez isso não faça tanto sentido para gerações mais recentes, pessoas que já nasceram ali nos anos 90, nos anos 2000 em diante. Mas quando nós conversamos com pessoas mais velhas, pessoas que estudaram nos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80, essas disciplinas aí colocadas, a Educação Moral e Cívica e a Organização Social e Política Brasileira, elas estavam presentes, só que meio que como substitutas da sociologia, só que sem a reflexão crítica presente da sociologia. Elas foram colocadas no currículo no sentido de criar uma educação um tanto conservadora para que aqueles cidadãos fossem ensinados a ser obedientes à nação. Então, ou seja, eram disciplinas colocadas para adestrar, para docilizar os estudantes, no sentido de que, olha, o papel da escola é fazer com que os estudantes aplaudam e aceitem o governo como ele está, porque o governo está sempre fazendo o que é de melhor. Nós não queremos críticas, nós não queremos questionamentos, né? Nós não queremos nenhum tipo de movimentação que possa ser comprometedora do próprio governo. E aí, sociologia ela é tirada e ela é substituída por componentes que, no lugar de oferecerem a possibilidade da reflexão crítica, ofereciam esse civismo, esse nacionalismo, né? E algumas pessoas mais saudosistas e que, de certa forma, não reconhecem que no Brasil se viveu uma ditadura, às vezes se proclamam, né, fazem proclamações, fazem declarações, na verdade, na defesa desses componentes, dessa época, porque era uma educação que era oferecida, muito mais importante, muito mais interessante do que as reflexões críticas, tá? Bom, a Educação Moral e Cívica e a Organização Social Política Brasileira, a OSBP, elas tinham como objetivo formar cidadãos obedientes e alinhados com os ideais do regime autoritário. Ou seja, não era para formar ninguém crítico,
Era para formar, de fato, pessoas leais ao próprio regime. Bom, aí a gente sai da ditadura militar e entra no processo de redemocratização no Brasil, onde, inclusive, os próprios sistemas educacionais que estiveram vigentes durante o regime militar, eles vão ser repensados, tá? Ou seja, vão ser repensados, atualizados, algumas estruturas curriculares e disciplinas vão ser atualizadas para colocar o nosso sistema educacional em diálogo com esse valor político que estava em curso, que era o valor político da democracia. Com o processo de redemocratização, lá nos anos 80, surgiram movimentos sociais, de educadores e intelectuais que passaram a defender o retorno da sociologia à escola, ressaltando o seu papel no desenvolvimento de quê? No desenvolvimento do pensamento crítico e na formação cidadã. Veja, a sociologia não é reposicionada dentro do currículo para acabar com os valores do civismo e da lealdade à nação. Não é nesse sentido, mas é para entender o que isso significa e qual é a origem disso. Então não se trata de abandonar a necessidade de uma formação cidadã, mas sim de defender a formação cidadã, mas uma formação cidadã crítica, tá? Ou seja, uma formação cidadã que nos permita entender o que significa identidade nacional, o que significa Estado, o que significa nação, o que significa identidade nacional, mas ao mesmo tempo entender que essa relação entre sociedade e Estado é uma relação de correlação de forças, ou seja, há sempre desentendimentos, divergências, lutas, conflitos, mas tudo isso deve ser transformado, né, num alinhamento entre Estado e sociedade, uma vez que o papel do Estado é garantir a ordem social com justiça, com igualdade, e na medida em que justiça e igualdade se distanciam da vida social, a própria sociedade se organiza para voltar a cobrar isso do Estado. Então, essa cidadania não foi perdida, ela não foi descartada. Ela é uma cidadania pensada de forma sociológica por ser pensada de forma crítica, tá? E aí, durante os anos 90 e o início dos anos 2000, ela voltou, ainda que de forma tímida, aos currículos estaduais como um conteúdo interdisciplinar ou optativo. Ainda não veio com força total. Foi somente muito recente, pessoal, ou seja, só com a Lei 11.684 de 2008, já na primeira gestão do governo Lula, no final dessa primeira gestão, aliás, já na segunda gestão, que foi sancionada essa lei, que a sociologia foi oficialmente instituída como disciplina obrigatória no ensino médio em todo o território nacional, ao lado da filosofia. Eu, por exemplo, professor que vos fala, concluí o ensino médio em 2008, ou seja, eu concluí o ensino médio no exato ano em que a lei estava sendo sancionada, então eu só tive a oportunidade de estudar sociologia na segunda série do ensino médio, porque a escola em que eu estudei, uma escola pública, né, tinha entendido que ela poderia estar ali como um componente disciplinar, mas só na segunda série. Quando eu me tornei professor e voltei para a rede pública, aí eu já tive a oportunidade de ver a sociologia como um componente disciplinar presente em todas as séries. Um componente disciplinar que, num primeiro momento, tinha 80 horas por série, ou seja, 2 aulas por semana, depois passamos por algumas reformulações, e aí a sociologia continua presente, só que com uma carga horária menor. Mas tudo isso só foi possível porque houve esse movimento mais amplo dentro da nação de formalização da obrigatoriedade da sociologia, tá? E não só da sociologia, da filosofia, que acabou passando, né? Tem uma trajetória de implementação no Brasil muito parecida, ou seja, acabou passando os mesmos perrengues e dificuldades para o seu processo de implementação, as mesmas perseguições que aconteceram durante a ditadura militar e as mesmas dificuldades para o seu processo mais amplo de formalização, até que elas tenham se tornado disciplinas obrigatórias do nosso componente curricular. E aí, nesse sentido, o processo de redemocratização, ele vai produzir esse legado de que se a gente quer se distanciar dessas heranças autoritárias, dessas heranças ditatoriais, não é, que estiveram presentes e que marcaram a história política do Brasil, nós precisamos oferecer um letramento crítico aos nossos cidadãos e cidadãs.
E esse letramento crítico, ele pode estar presente em todas as matérias. No entanto, a gente sabe, por experiência, tanto de quem ensina como de quem está aprendendo, de que os componentes que nos aproximam mais dessas perspectivas críticas são esses componentes, né, alinhados a essa grande área do conhecimento que é das ciências humanas. E a gente acaba percebendo isso, né? Exatamente porque faz parte da natureza dessas disciplinas fazer essas provocações e essas reflexões críticas na filosofia, na sociologia, na história e na geografia. Bom, eu espero que essas reflexões sobre a história da sociologia no Brasil tenham sido oportunas para vocês. Continue estudando, fazendo seus estudos autônomos e a gente volta a se encontrar na próxima aula. Forte abraço.